Ontem, nesse dia atípico lá vivido em Brasília, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu que é possível que empresas obtenham autorização sanitária para a importação de sementes e o cultivo da cannabis sativa com objetivos medicinais, farmacêuticos ou industriais. O caso foi analisado pela primeira sessão, colegiado que reúne 10 ministros do tribunal e é especializado em temas de direito público. Para repercutir essa decisão e os seus impactos, principalmente a partir de agora, a gente está recebendo a advogada especialista em direito em saúde, a Raíza Carnaúba Quintela, a quem a gente agradece desde já pela presença. Muito obrigado, doutora Raíza. E é claro que a gente está falando de uma decisão que demorou muitos anos para chegar nesse ponto, para ser avaliada sobre o olhar e a perspectiva de saúde. Perspectiva, inclusive, com a qual a senhora já trabalhava há algum tempo. Estamos diante de um momento diferenciado no Brasil a partir dessa posição do STJ? Muito bom dia. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes. Então, o que houve, na verdade, foi uma deliberação com relação ao que já era garantido constitucionalmente, que é o direito à saúde. O STJ, ele nada mais fez do que definir de quem é de fato a competência para liberar autorizações sanitárias, tanto de importação de sementes, quanto de plantio, do cânhamo, que o cânhamo nada mais é do que uma variedade da cannabis sativa. Então, uma variedade que não produz substâncias psicotrópicas, que não tem condições de causar dependências, então, portanto, não se trata de droga. Não se pode criminalizar algo que se é medicinal de fato. Então, isso, na verdade, na sua avaliação, era o que cercava esse tema de preconceitos? A ideia de que toda vez que se falava de cannabis, era como se a gente estivesse falando de que a manipulação e o uso da substância seria fumado como se fuma, por exemplo, um baseado. Seria isso? Isso, o preconceito ele existe desde a proibição, É algo que vem enraizado na nossa sociedade e que, com muito trabalho, nós viemos aqui desmistificar e vamos fazendo esse trabalho há muito tempo, para que nós possamos alcançar as consciências das pessoas, não só as pessoas que precisam, mas as pessoas que, com certeza, em determinado momento vão precisar, que a sociedade é adoecida nesse ponto, A decisão definitivamente não tratou do plantio ou da legalização da maconha para uso recreativo, ou o cultivo da planta para outros fins que não sejam os fins terapêuticos. É importante deixar isso claro, só destacando aqui o que bem disse a Raíza Carnaúba. Cabe recurso a essa decisão? Cabe recurso. Esse foi um recurso, um incidente de assunção de competência em que precisou se definir porque já existia uma omissão de 17 anos de um direito constitucional. Então, com base nisso, a empresa que é a Biotech Tecnologia, que entrou com esse recurso, precisou solicitar junto à Anvisa essa autorização, não concedida, entrou na justiça para se garantir esse direito. Cabe recurso, mas a Anvisa tem 6 meses já para começar a regulação nesse sentido. Em relação ao próprio CBD, que é o canabidiol, um dos produtos que poderá ser derivado exatamente dessa autorização a partir de agora, ele já é consumido no Brasil, tem algumas autorizações isoladas para sua fabricação, mas a principal tem a ver com a importação, que é do Canadá, e faz com que o preço tenha, assim, valores absurdos, E torne o acesso ao CBD inacessível para muitas famílias de baixa renda que têm filhos ali com doenças autoimunes, doenças de caráter psiquiátrico em alguns casos, e que agora, com essa decisão, de acordo com o que eu tenho acompanhado, poderá baratear o processo de produção do CBD. Esse é o aspecto econômico, mas também de caráter social da decisão, Isso, perfeito. A principal vantagem é para quem de fato precisa dessa medicação, porque uma medicação dolarizada, ela não pode chegar em real num preço que seja da realidade do brasileiro
da qual nós conhecemos, né? Então, com uma produção nacional, com essa possibilidade do cânhamo em específico, que mais uma vez repito, não existe substância psicotrópica ou de dependência no cânhamo, nós podemos criar aí uma soberania nacional, não só na questão da redução do valor da medicação, como também na geração de emprego, na taxatividade desses produtos, né? Gerando um impacto positivo nos cofres públicos também. São mercadorias que são vendidas ali com alto valor aqui no mercado nacional por causa da dificuldade justamente da importação dos insumos, e agora com essa autorização de cultivo aqui pelas empresas no Brasil, essa permissão do plantio aqui no país, sem dúvida pode alterar esse cenário, né? Com certeza, a gente tem tudo, nós temos terra à vontade aqui no Brasil, temos uma terra boa, nós temos tudo para nos tornarmos uma potência, não só a nível nacional, como também a nível estadual, porque a Lei 8754, ela também prevê o plantio. Então, precisava-se de se ter uma regulamentação nacional para que os estados, na sua competência concorrente, possam também regular esse aspecto do plantio em solo estadual. Para você que está acompanhando aqui o Jornal da Mix, estamos com Raíza Carnaúba Quintero, ela é advogada especialista em direito da saúde, e o assunto é a decisão aí envolvendo a liberação para a produção de cannabis medicinal aqui no Brasil. Doutora, a gente está falando de décadas de tentativa, de debate, de discussão, até esse momento em que o STJ toma essa decisão favorável para um tema totalmente voltado para a área de saúde. Mas até chegarmos aqui, foi muita luta, muitas famílias enfrentando, às vezes, até as barras da justiça para poder tentar garantir um direito de melhorar a qualidade de vida para seus filhos e os seus parentes de um modo geral. O que é que a senhora acredita que pode ter contribuído para isso? É porque realmente, cada vez mais a ciência tem confirmado os efeitos importantes da cannabis para a saúde humana? Com certeza, os estudos científicos eles são primordiais para garantir não só a eficácia, como também a qualificação, de ser retirado a qualificação de produto de cannabis, que é o que nós temos hoje, a autorização nas RDCs exaradas pela Anvisa, para que essa qualificação passe a ser também medicamento de cannabis, né? E com essa qualificação nova, a gente tem uma garantia de eficácia e um respaldo jurídico muito maior. Os magistrados realmente decidiram atender ao pedido, entendendo que a falta de regulamentação, sem dúvida, traz muito impacto aos pacientes, a quem realmente precisa, e sobretudo ao mercado nacional, que agora vai ter que se preparar para as mudanças a partir dessa decisão. Isso. Surge com essa decisão e com a consequente aplicação dessa regulamentação pela Anvisa, um mercado imenso, né, em diversas áreas, tanto na área industrial como na área medicinal. As pessoas elas podem começar a pensar em empreender já na área da cannabis. Isso é uma realidade hoje, podemos dizer com muita alegria, no nosso país, né? É algo que nós precisávamos tirar da esfera criminal e trazer para a esfera de saúde pública e trazer para a esfera econômica. E foi esse marco histórico que o STJ teve esse ímpeto de fazer essa definição de competência. Eu abordei esse assunto, né, enquanto repórter, há pouco mais de um ano aqui em Maceió, e pude perceber o quanto de pessoas no meu entorno já eram usuárias do CBD e eu não sabia, justamente por temer se pronunciar e se apresentar e ser confundido como usuário de drogas, como maconheiro, a pecha, né, preconceituosa que cerca o tema. E vi quantas pessoas relataram também a melhoria da qualidade de vida justamente por conta do uso orientado, clinicamente falando, farmacologicamente falando também. E, de certa maneira, isso ajudou a quebrar os preconceitos, então, doutora? Ajudou, eu sou a prova viva disso, inclusive, né? Eu conheci o canabidiol através de uma troca de medicação que eu fazia uso de alopáticos e troquei 4 medicações alopáticas controladas apenas pelo canabidiol. Tinha muito preconceito, não só na minha família, como em toda a sociedade, e isso aos poucos tem sido superado, né? Na faculdade, na sua formação em Direito, esse tema nunca era discutido sem carga preconceituosa?
não se falava em canabidiol, não se fazia nenhuma distinção com relação a cânhamo, nem nenhuma outra espécie, e nem nenhum com relação a nenhum outro canabinoide também. Não existia essa história, né? Era um tema assim, de muito, muito tabu. Aos poucos as pessoas vão se abrindo a esse tratamento, vão percebendo a melhora, e nada melhor do que a própria experiência para quebrar esse tipo de preconceito. A imagem mais impressionante que eu lembro, Thaís, você lembra desse programa também, foi no Globo Repórter, que abordou o tema, e uma criança que sofria várias convulsões, dezenas de convulsões no dia, a mãe permitiu filmar a aplicação da medicação durante uma convulsão. E o quanto a criança parava de convulsionar, e depois, como sem a medicação era a cada meia hora, aí a reportagem ficou acompanhando o dia inteiro, depois da aplicação de algumas gotinhas na língua, né, que é sublingual, e a criança o dia inteiro brincando como criança normal com vida normal. Então aquela imagem para mim foi a mais impressionante, porque não tem coisa mais dolorosa para um pai que segurar um filho nos braços, tendo uma convulsão, podendo, né, ter ali algo muito mais grave, e de repente agora essa reversão. A gente está falando de uma vitória para uma parcela da sociedade que vivia sofrendo calada ou enfrentando a justiça calada, e que agora não só regulamenta a sua vida, como verá outras pessoas também melhorar a qualidade de vida. É com esse olhar que a senhora vê também essa decisão, doutora Raíza? Com certeza, é uma decisão que possibilita esse amplo aspecto, esse acesso democrático, né? Uma redução de valor com relação aos valores dessas medicações possibilita que mais pessoas tenham acesso. Hoje, os principais acessos são através da judicialização do custeio dessa medicação, seja pelo plano de saúde ou seja pelo SUS, mas esse tipo de ação infla demais o orçamento público, né? E causa diversas controvérsias, não só judiciais, como também nos aspectos contratuais, né, das contratações de plano de saúde. Então, o principal é fazer com que as pessoas tenham acesso com um valor mais baixo, e essa temática seja cada vez mais debatida e dada a ela a importância que ela tem que ter. Então, hoje, quem tem a orientação médica, mesmo a partir dessa decisão, que agora inclui um prazo de 6 meses para adequação pela Anvisa, mas hoje quem precisa do canabidiol ainda vai precisar recorrer judicialmente, é isso? Isso, ainda vai precisar entrar na justiça para pegar essa medicação de forma de custeio ou entrar com um habeas corpus preventivo para efetuar esse plantio. Essa decisão, ela abarca principalmente as empresas, né? A Biotec Tecnologia é uma empresa que quer trazer a matéria-prima, semente, de forma importada, mas começar essa plantação de forma nacional. Então, as empresas estão sendo beneficiadas nesse sentido para que reduza-se esse valor ao consumidor final. Pois é, e não há risco, tá, pessoal, da plantação que a Biotec vier a desenvolver ser atacada por traficantes, porque eles vão perder tempo. Ela não tem o efeito de droga comercializada como você está acostumado a ver, essas apreensões policiais de um modo geral, tá? A gente está falando, inclusive, de um tema que Alagoas saiu na frente quando aprovou na Assembleia Legislativa uma lei apresentada pelo então deputado Lobão, né? Em pouco tempo lá da sua presença, ele fez inclusive audiência pública para debater esse tema, e a lei foi aprovada na Assembleia. Alagoas sai na frente, Thaís, com a possibilidade de mais adiante produzir, plantar, produzir, fazer pesquisa e desenvolver também medicamentos nesse sentido. Faltava a segurança jurídica para isso, terá agora esse prazo de 6 meses também de adaptação. Acredito que daremos um passo importante em relação a essa produção. Também estamos inseridos nesse contexto, né, doutora Raíza? Com certeza, né? Eu, inclusive, tenho um projeto de mestrado em que eu discuto justamente essas temáticas. As possibilidades que o Estado pode ter, não só com o firmamento de alguns convênios, a título de produção, a título de pesquisa científica, e essa necessidade de se existir estudos científicos é imperiosa, né? Não só para a eficácia, como também para o desenvolvimento nacional. Nós precisamos desse cultivo em solo nacional para que esse aspecto ele seja ampliado e nós possamos, como Brasil, nos tornar referência em estudos que já existem no exterior. Aí, portanto, avanço, tá? Cannabis medicinal.
e os efeitos da decisão do STJ, os próximos passos. Claro, a gente vai continuar repercutindo esse assunto por aqui. Gostaria de agradecer a doutora Raíza Carnaúba Quintela, advogada especialista em Direito de Saúde. Obrigada pela sua presença aqui no Jornal da Mix. Nada, eu que agradeço. Muito bom, show de bola. 7h42, vencendo tabus, né, Thaís? Quebrando tabus. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco voltamos com a reta final aqui do Jornal da Mix. Até já.